Olá pessoal, me chamo Érico, sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construído. Beleza? Pessoal, se você faz parte da turma do sexto ano, tá? Então essa aula aqui é pra você, beleza? Galera, nas nossas aulas anteriores, tá? O assunto que nós estamos estudando é fração, beleza? Então, aconselho que você dê uma revisada aí, tá? Nos conteúdos que nós estamos abordando recentemente, para que você possa tá por dentro do que a gente vai ver hoje, certo? Então, na aula passada nós fizemos alguns exemplos de adição e subtração de fração, tá? Nós já estamos nas operações, tá? Já expliquei a adição, como é que eu somo fração, como é que eu subtraio fração, tá? Na aula passada eu reservei a aula inteira só para resolver questões, tá? Resolver exemplos relacionados a isso, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver as duas últimas. As duas últimas não, no caso ainda tem potenciação e radiação também, de fração, vou passar para vocês, tá? Então nós vamos ver hoje multiplicação e divisão de fração, tá? Outras duas operações, multiplicação e divisão de fração, beleza? Só para adiantar, pessoal, só para dar um pequeno spoiler para vocês, multiplicação e divisão ela é se torna bem mais fácil do que a adição e subtração, tá? Porque lá no caso da adição e subtração, lembrando que existia duas regras, né? Tem uma regra quando você tem o mesmo denominador, que é você volta lá e revisa, tá? E uma regra que tem denominadores diferentes, que aí era o caso mais complexo, né? Que a gente tinha que tirar o MMC, depois de tirar o MMC, você dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima, era o caso mais complexo. Já para adiantar, nesse caso aqui não, tá? Tanto a multiplicação quanto a divisão, tá? Ela não influencia se o denominador for igual ou não, tá? Então se torna até mais fácil. Eu costumo dizer que multiplicação e divisão é mais fácil do que adição e subtração, tá? Se torna bem mais fácil. Então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar, né? Antes, vamos trazer aqui uma situação cotidiana, né, para a gente poder aplicar nossas operações. Diz o seguinte, ó, Carolina comprou um terreno onde 2/3 do terreno foi construída a casa, tá? Então, Carolina comprou um terreno grande, né? 2/3 do terreno foi construído uma casa. 1/5 do restante, tá? Então não é da casa, não é do terreno todo, é o quinto do restante. Foi construído um jardim. E 4/5 uma piscina. Em relação ao terreno todo, quanto foi ocupado pelo jardim? E quanto foi ocupado pela piscina, tá? O que restou para o jardim e para a piscina foi apenas 1/3. Olha aqui, quando repartimos uma fração, estamos multiplicando os espaços, beleza? Então está aqui a situação, ó. A primeira coisa foi que a Carolina pegou o terreno que tinha e construiu 2/3 do terreno na casa. Então você tem aqui o terreno todo, tá? Então 1, 2, 3. Então todo esse pedaço aqui foi construído a casa, né? E aí, o que ele disse também? Ele disse que 1/5 foi construído jardim. Então, imagina aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que está todos do mesmo tamanho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, do restante, esse pedaço representa 1/5, beleza? E 4/5, uma piscina, tá? E a piscina aqui representando 4/5. Como é que eu faço para descobrir qual parte caberá ao jardim e qual parte caberá à piscina, tá? Então, para isso, pessoal, basta multiplicar o que restou para o jardim pelo pedaço que o jardim vai ocupar, tá? Numerador vezes... Pronto, vamos lá. Aqui já é como eu resolvo, tá? A multiplicação. Então, para poder determinar o valor dessa fração, eu vou pegar a fração 1/3, tá? 1/3, que representa a fração da piscina, tá? Desculpa, do jardim, tá? E multiplicar 1/5, que representa... Desculpa, esse 1/3 seria do jardim, né? E esse 1/5 que seria da piscina. Então, eu vou pegar essas duas frações aqui e vou multiplicar essas duas frações, tá? Multiplicar essas duas frações. Agora vamos para o que interessa. Como é que eu faço para multiplicar essas frações, tá? Bem simples, galera. Você só vai pegar, ó, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, você vai pegar o número de cima, vai multiplicar pelo número de cima e o número de baixo multiplicar pelo número de baixo. Nesse caso, não interessa se os denominadores são iguais ou não, tá? Os denominadores podem ser iguais, quanto não tem problema nenhum. Lá no caso da adição, você ia observar que aqui é diferente, né?
tinha que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, era um pouco mais complexo. Aqui não, tá? Aqui você só vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então você vai fazer 1 vezes 1, 1, 3 vezes 5, 15. Então, mais uma vez, para você determinar a multiplicação de fração, para você multiplicar frações, você só multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, beleza? Essa fração aqui, por exemplo, ó, 1/3 vezes 4/5. Você tem a fração 1/3 vezes 4/5. Nem sempre precisa ser 1/3, tá? Ou 1/4, pode ser qualquer número, no caso, qualquer fração, tá? Então, você tem aqui a fração 1/3 vezes 4/5. 1/3 vezes 4/5. Então, você vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 4 vai dar 4. 3 vezes 5 vai dar 15, tá? Então, multiplico o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Professor, se os denominadores forem iguais? Não, pessoal, não tem nenhuma condição para nenhum caso, tá? Só multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. É bem simples, tá? Bem simples. Multiplico o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Vamos para a divisão, tá? Outra situação aqui para a gente compreender melhor como é que funciona a divisão. Joaquim comprou uma caixa dividida em 4 partes para guardar carrinhos de brinquedo. Cada carrinho tem 1/8 do tamanho da caixa, tá? Cada carrinho vai ter 1/8 do tamanho da caixa. Então, quantos carrinhos de brinquedo cabem em cada caixa, em cada parte da caixa? Então, para você determinar, você vai fazer o quê? A divisão, tá? Vamos supor, tira a fração. Vamos supor que a caixa tem espaço para 8 e cada carrinho ocupa 4. Quantos carrinhos vai caber na caixa? 2, né? Porque 8 dividido por 4 é 2. Então, aí você vai realizar uma divisão. Você vai pegar a fração 1/4, que significa a fração do carrinho, né? No caso da caixa, né? Que é, você pega o tamanho da caixa e divide pelo tamanho do carrinho. Desculpa. Então, você vai pegar 1/4, porque ó, era 4 partes, né? Então, você vai pegar 1/4 e vai dividir por 1/8, que representa o tamanho do carrinho, né? Então, vai pegar um carro, 1/4, dividido por 1/8. Então, você vai efetuar aí uma divisão, tá? 1/4 dividido por 1/8. Agora, vamos ver como é que eu resolvo uma divisão, tá? Você vai seguir, pessoal, esses 3 passos aqui, tá? Primeiro passo, você vai fazer o seguinte, ó. Repetir a primeira fração. Então, a primeira fração, você vai fazer o quê? Você vai repeti-la, tá? Então, você não vai fazer nada com a primeira fração, você só vai repetir. Então, do mesmo jeito que está aqui 1/4, você vai repetir aqui, ó, 1/4. E vai inverter a segunda fração, multiplicando. Já vou dar o spoiler da terceira. Multiplicando. Então, de novo, ó, você vai pegar a primeira fração e vai repetir aqui embaixo. A segunda fração, você vai inverter. O denominador vai para cima e o numerador para baixo. Então, você vai inverter essa fração, tá? 1/4 vezes, multiplica, o inverso da segunda. Tem uma frase que é muito conhecida, que é assim, ó. Divisão de fração, acho que você já deve ter visto isso aqui no quinto ano. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então é isso que você vai fazer. Você vai pegar a primeira fração, vai repetir e vai multiplicar o inverso da segunda fração. Então você vai pegar a segunda e vai trocar. Então vai o 8 para cima e o 1 que estava em cima vem para baixo. Quando você fizer isso, pessoal, lembrando que não vai ser mais divisão, vai ser multiplicação. Chegou nesse passo aqui, você realiza que nem o caso lá da multiplicação. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 1, 4. Lembrando, pessoal, que fração é a mesma coisa de divisão, tá? Então, 8/4 é a mesma coisa que 8 dividido por 4, que é 2, tá? Então, o nosso resultado final é 2, tá? Como saber quando a fração resultante, o resultado representa em questão de espaço, né? Basta dividir o numerador pelo denominador, que foi o que eu acabei de falar aqui, tá? 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, né? 8 sobre 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 4. Vai dar quanto? 2, tá? Então, cabem 2 carrinhos de brinquedo em cada parte da caixa, tá? Então, em cada partezinha aqui, cabe 2 carrinhos, tá? Atenção! Se não der para dividir, apenas simplifique o resultado da fração. Então, vamos supor que você realiza uma fração e dá 8/5, né? 8/5, você observa que 8/5 não dá uma divisão exata. Não dá para dividir, tá? Então, você pode deixar dessa forma aqui, beleza? Não precisa mais efetuar essa divisão. Pode deixar assim.
A não ser que seja uma fração maior, aí você tem que simplificar essa fração, que nós já vimos nos vídeos anteriores, tá? Então, pessoal, para a gente recapitular, tá? Divisão, multiplicação de fração. Você multiplica apenas o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Multiplicação. Divisão. Repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. O de cima vem para baixo, o de baixo vai para cima e multiplica. Aí quando você fizer essa conta, faz que nem a multiplicação, né? Multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Então, pessoal, é isso, tá? Próxima videoaula nós vamos fazer o mesmo padrão. Vou trazer somente questões, tá? Pra gente poder praticar isso aqui. Mas basicamente é isso. Nas questões envolvendo multiplicação e divisão, você precisa saber isso, tá? Multiplicação. Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso na segunda. Entra na cuca. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima videoaula. Fui.